Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está escutando esse podcast, mas sejam bem-vindos ao Cultura no Bar, o podcast, o canal que eu e meus amigos viemos aqui falar merda sobre qualquer coisa que dê na telha, né? A gente não sabe de porra nenhuma, mas a gente gosta de opinar sobre tudo, né? Basicamente, no caso, hoje estou aqui sozinho, né? Então isso aqui não é nem um podcast mesmo, isso vai ser mais um vídeo, né? Vocês conhecem aqui a dinâmica do canal, eu gosto bastante de fazer vídeos mais sem roteiro, no improviso, né? Geralmente eu e meus amigos, tudo mais, a gente só falando o que pensa sobre determinados temas, né? Mas hoje eu venho aqui para iniciar um quadro novo aqui no canal, né? O nome do quadro, no caso, será Grandes Clássicos, né? Estamos aqui para falar sobre grandes clássicos. O primeiro desse quadro, que é o tema do vídeo de hoje, é A Viagem de Chihiro, né? Eu queria muito ter conseguido trazer o Enzo aqui para conversar comigo sobre esse filme, né? E trazer mais ideias sobre ele para vocês, porque o Enzo, ele gosta muito de animação, né? Estuda isso, mas trabalha com também. Ele é um cara muito bom para falar, queria ter tido, infelizmente não bateu aqui as agendas, mas queria a opinião dele para trazer aqui também sobre esse clássico das animações, uma das, se não a maior animação de todos os tempos, tá? Detalhe, uma das maiores animações de todos os tempos, talvez a maior de todos os tempos, não significa ser também a melhor, até porque eu não acho que nem seja o melhor filme do estúdio Ghibli, né? Apesar de que eu considero Viagem de Chihiro um filme 10 de 10, tá? Isso aqui já vamos começar por esse primeiro tópico. O que faz um filme ser um grande clássico, né? Qual que é a definição disso? Por que eu acho que A Viagem de Chihiro se enquadra nessa gaiola, né? Nesse adjetivo que a gente pode dar para muitos filmes, né? Tem muitos filmes que a gente considera clássicos e ficam icônicos para sempre, e muitos outros não, né? A grande maioria não. Mas por que esses em si são considerados clássicos, né? Eu diria que tem até filmes que são, para mim, considerados filmes nota 10 de 10, mas que eu não vejo se tornando grandes clássicos, sabe? Acho que tem uma diferença aí no quesito de uma qualidade em si de um filme pra um filme ser um clássico absoluto, sabe? Um filme que vai durar na mente das pessoas, que vai ficar no imaginário popular, que vai agregar geralmente na cultura popular do imaginário das pessoas, aquele filme que, cara, vai passar de geração em geração, você vai passar pros seus filhos vão assistir o filme e vão falar, caralho, que filmaço, tá ligado? E é isso, vai ficar sempre marcado como esses clássicos instantâneos aí da história. Eu trouxe Viagem de Chihiro como o primeiro episódio desse quadro justamente porque eu acho que ele se enquadra muito bem nesse papel. Como um clássico, né? Ele exemplifica bem. Eu não acho que ele seja o melhor filme do estúdio Ghibli, apesar porque esse estúdio tem só filmaralhaços, né? Só filme nota 10 de 10. Mas eu acho que A Viagem de Chihiro talvez seja um dos mais icônicos, se não o mais icônico, mais clássico, assim, do estúdio, sabe? Você fala, acho que eu for conversar com alguém que, mano, nunca assistiu um filme do estúdio Ghibli, mas queria assistir. Qual é o primeiro que você recomenda? Pra mim, eu acho que seria Viagem de Chihiro, assim, o primeiro, assim, logo de cara, tá ligado? Eu acho que ele é um filme... No caso aqui desse filme, ele é um dos poucos que consegue geralmente fazer essa junção que eu falei, que é juntar um dos poucos, não tem muitos que conseguem, entre os grandes clássicos, tem muitos que conseguem ser perfeitos também, né? Mas, como eu falei antes, ser perfeito, ser um filme nota 10 de 10 não necessariamente significa ser um grande clássico. No caso de Chihiro é isso, tá? Ele é um filme que, ao meu ver, é um filme 10 de 10. Eu acho ele um filme perfeito, assim, execução, trabalho e tudo mais. E ao mesmo tempo ele é um grande clássico, né? Eu reassisti esse filme há tempo atrás, acho que faz uns 2 meses que eu reassisti esse filme. Já tinha assistido antes. Eu tinha assistido e é engraçado, vou poder trazer um pouquinho da minha percepção, que eu assisti esse filme na minha infância, eu reassisti ele há uns 2 meses atrás. E o filme muda muito, né? De geração pra geração esse filme muda muito. Mas desde que eu assisti esse filme de novo 2 meses atrás, eu não tiro ele da minha cabeça, né? Eu tenho pensado nele constantemente. Foi por isso que eu virei e falei, porra, eu já tinha com essa ideia de fazer esse quadro há um tempo já. Mas foi eu pensando nisso, caralho, eu não consigo parar de pensar nesse filme. Eu preciso trazer ele pra conversar sobre, tá ligado? Eu preciso trazer ele. Ele vai ser o meu primeiro filme que eu vou falar sobre nesse quadro. E... bom, primeiro vamos começar falando que eu já puxei um pouquinho da ideia de que ele é um filme que muda bastante conforme o tempo, época que você tá assistindo ele, né? Ele é um filme bem geracional, né? Que geracional não no caso, tipo assim, ele ficou estagnado em uma geração só, mas geracional no caso que, tipo, acho que ele tem diferentes visões
para cada geração, né? E acho que cada geração que vai se passando tem uma interpretação diferente sobre o filme e um efeito diferente nas próprias pessoas, tá ligado? De diferentes faixas etárias. Eu assisti esse filme pequeno, acho que a primeira vez, no caso. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, 11 anos. Não faço, não tenho certeza exatamente, mas eu lembro de ter assistido ele quando criança ainda. E, cara, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu... Foi uma mescla de sentimentos ali, né? Pra mim foi um filme que eu tinha gostado. Eu desde sempre falei que eu gostava desse filme, mas eu não tinha amado. Não era um filme que eu amava. Não era um filme que... Sabe, tipo, sei lá, diferente de alguns filmes que, mano, você assiste quando criança e você é apaixonado de criança até hoje. Por exemplo, Toy Story. Acho que Toy Story tem muito disso comigo. E com a maioria das pessoas, né? Toy Story é um filme que você assiste quando criança e você se apaixona profundamente. E não é o caso de Chihiro, tá? Ao menos não comigo. Eu acho que ele é um filme um tanto quanto difícil pra criança realmente se apegar com ele. Apesar de que eu acho que ele sim funciona muito bem pra criança, né? Eu vi muita gente falando que ele é um filme de animação feito para adultos e crianças não vão pegar muito o filme, não vão simpatizar tanto com o filme. Eu discordo, tá? Eu acho que a criança consegue sim simpatizar bastante com esse tipo, com esse filme, até porque ele é bem mágico, assim. Eu lembro que quando eu era pequeno eu assistia e falava, cara, o mundo que eles criaram aqui é muito bonito, tá ligado? É muito bonito de se ver, é muito mágico, muito fantasioso. Eu acho que a criança consegue sim se olhar, se identificar, ter grandes emoções com isso, né? Você torce pela Chihiro mesmo desde cedo, você tem medo das coisas que acontecem, né? Do sem face, principalmente, você sente medo da véia lá, que é não, a Yubaba, né? Porra. Você sente medo dessa personagem também. É um mundo assustador, mas ao mesmo tempo intrigante, né? Ele é um filme de verdade muito bom. Acho que pra criança também já é um filme que a criança consegue se divertir. Mas, de fato, eu não acho que ele é um filme que uma criança vai ter um amor absurdo por ele, né? Como é o caso de umas animações um pouco mais fáceis, como da Pixar no geral. Por quê? Porque eu acho que esse filme, ele, de fato, apesar de não ser... Eu discordo quando falam que esse é um filme feito para adultos, tá? Onde só adultos podem assistir. Eu acho que a criança consegue assistir o filme, porém, eu, de fato, acho que o ouro desse filme tá quando você cresce mais, quando você amadurece. Não falo nem adulto, mas quando você tem já uma certa maturidade para entender do que o filme se trata, as ideias que o filme propõe e as discussões que ele traz também, né? E quando você entende isso, é o que eu falei. Eu assisti esse filme há 2 meses atrás e eu não consigo parar de pensar nele. Eu precisava botar essas ideias pra fora. Esse filme é muito, muito profundo, assim, nas ideias. Muita coisa, tem muita coisa nele, muitos pensamentos, tá ligado? Que você olha e fala, cara, isso aqui é feito de uma forma tão subjetiva, mas tão objetiva também. É foda, tá ligado? Tipo, é subjetiva no jeito que ela parece, que se molda, mas é fácil de entender o que ele quer dizer, tá ligado? O que o filme quer passar. E eu acho que isso marca, tá ligado? Porra, eu diria que pra mim o que mais fica da ideia do que o filme porra, aqui já passou um tempinho de vídeo, mas vale dizer que vai ter spoiler nisso aqui, tá? Não, né? Se você tá assistindo até agora, porra, imagine, né? A gente vai ter spoiler, eu vou começar a falar sobre a história aqui agora. Eu diria que a maior parte do centro do filme, a ideia que ele quer passar, a mensagem, né, por assim dizer, é mais uma questão de amadurecimento mesmo, né? E você passar por etapas na vida, né? A Chihiro, ela é uma criança no filme, não lembro quantos anos mais ou menos ela tem, mas ela claramente é uma criança que começa no filme, no começo do filme, ela é o tanto quanto imprudente, totalmente dependente ali dos pais, né? Ela tem seus problemas, claro, de socializar e de trabalhar por si mesma, né? De agir por conta própria. E ao longo do filme ela vai crescendo, né? Ela vai tendo experiências e vai se amadurecendo. Então ela começa de um jeito e termina totalmente de outro jeito, né? Esse desenvolvimento de personagem é extremamente bem feito, né? Ela aprende a trabalhar, aprende a ser independente, aprende a lidar com os próprios medos, né? E isso é muito legal, até porque isso é algo muito humano, né? E todo mundo passa por isso, né? Por isso quando eu falo que quando você passa a ter uma certa idade, né? Assistir o filme um pouco mais velho, né? O filme muda, né? O filme muda de perspectiva, assim, o que ele significa e tudo mais. Até porque você consegue se identificar muito mais com o processo que a Chihiro tá passando, né? Ela adentrar uma cidade, um ambiente totalmente novo, totalmente diferente, né? Mágico, por assim dizer, um ambiente estranho, que você não tem controle, né? Ela se separou dos pais dela, que foram transformados em porcos, né? Depois que eles comeram lá a comida da Yubaba, que não era feita pra eles, né? Era pros espíritos, espíritos e deuses que adentravam lá a casa de banho.
E eles comeram e viraram porcos, né? A partir daí a Chihiro tem que totalmente ser independente, né? Isso é uma, porra, baita alusão ali, metáfora, não sei como dizer isso exatamente, a uma vida adulta mesmo, né? Um momento que, mano, você sai da casa dos seus pais, você precisa se virar na vida, você precisa ser independente, tá ligado? Começa a trabalhar, a Chihiro começa a trabalhar, né, na casa de banho e... Pô, você tem que enfrentar seus medos, né? Também tem... É muito da hora quando a Chihiro, ela supera desafios, supera seus desafios para poder chegar a certos lugares, né? Para poder ajudar quem ela ama, né? Muito da hora tem ali na parte mais pro final do filme, ela é obrigada a sair da casa de banho e investigar sozinha a casa lá da irmã gêmea da Yubaba para tentar ajudar o Haku, né? A melhorar. E, porra, tudo isso motivado por causa de uma amizade que ela fez ali com o personagem do Haku. E faz ela se mover, tá ligado? É algo muito, muito, muito cotidiano, muito da nossa vida mesmo, né? Algumas coisas simples fazem a gente se mover, fazem a gente querer ir atrás das coisas, se movimentar pra adquirir coisas, pra conquistar coisas na vida. Cara, isso é uma puta ilusão, né? Fora algumas críticas, assim, sociais, assim, por dizer, né? Eu gosto muito da ideia da casa de banho ser, tipo... Daí o Baba também, né? Ser uma representação do que é o capitalismo, assim, na vida. E como é o trabalho... Hoje em dia, o trabalho nesse meio, né? A Yubaba, no momento que a Chihiro, ela se oferece pra trabalhar, né? Na casa de banho, isso ela faz com todos os personagens. Ela captura o seu nome, né? Ela captura o seu nome e ela te dá outro nome. E isso faz você esquecer quem você é. E não só esquecer quem você é, te deixa à mercê daquela pessoa, sabe? Porque ela te deu o nome, ela controla a sua vida, você já não tem mais objetivos e desejos, né? Cara, isso é uma alusão muito foda ao capitalismo. E como ele funciona esse sistema de... Você entra em uma empresa, aí a empresa, obviamente, não é assim que funciona na vida real, mas a empresa meio que te possui, sabe? E aquilo vai te drenando de uma forma onde chega um momento, você vai trabalhando, vai passando tempo, e você vai perdendo seus objetivos, vai perdendo suas ideias, suas motivações, seus objetivos de vida. E, cara, é muito foda, tá ligado? É um senso muito... Um toque muito cirúrgico, tá ligado? De fazer isso em uma animação infantil. E, cara, o toque que o Miyazaki tem aqui é fenomenal. E de perceber, porque realmente é um bagulho que, mano, quando você tá assistindo quando criança, você não passa por isso. Mas quando você começa a viver a vida, estudar, ter experiências parecidas, você percebe que tem algumas coisas implícitas aqui nesse filme que você fala, caralho, isso é muito foda, tá ligado? Esse negócio do lance de roubo de nome, só pra você perder a sua identidade, tá ligado? Não saber mais quem você é, porque você fica à mercê de um sistema predatório. Cara, que bagulho foda, tá ligado? É um bagulho, cara, que você olha e fala, mano, isso aqui é tão surreal que é genial como foi pensado, como foi feito, né? Fora outras coisas, como o Sem Face, né? Que é um dos personagens principais desse filme também. E pô, foi o meu fruto de medo quando eu era pequeno, né? Porra. Mas é um personagem muito interessante, né? Ele representa muito a solidão. E, pô, isso é muito da hora de se pensar. Ele é um personagem que começa ali um espírito normal, pá, só que ele não era visto por ninguém, ninguém dava atenção pra ele, pá. A Chihiro foi a primeira que olhou pra ele, né, se identificou com ele. E isso meio que traz trouxe esse sentimento de, porra, ela me deu atenção, eu vou ficar preso nela. Ele começa a desejar mais atenção, não só da Chihiro, mas dos outros personagens ali também, mas especialmente da Chihiro, né, porque ele criou essa conexão com ela, né. Uma conexão até um tanto quanto unilateral, mas... Enfim, isso vem de um personagem, uma pessoa que é totalmente sozinha. Aí quando vem qualquer estímulo de atenção, ela fica desesperada por mais daquela atenção, né? Aí entra, né, quando a Chihiro convida ele pra entrar na casa de banho, e ele gosta da atenção e tudo mais, e ele começa a ser percebido pelas outras pessoas, e porque ele gera dinheiro, né? Gera o ouro, né? Que é o dinheiro do pessoal lá. E só que não é ouro de verdade, no final do filme você vai descobrir que a gente descobre que não é o ouro que ele gera, mas que é um ouro falso, mas ele gerar ouro e ele perceber que o dinheiro é uma motivação das pessoas olharem pra você, né, como uma forma de ganância, né, não é exatamente que as pessoas realmente se importam com você, mas sim que elas te desejam, te cobiçam pelo que você pode oferecer a elas, né. Então ele cria ouro, ele gera ouro e as pessoas começam, tipo, alguém que não era nem visto antes passa a ser endeusado ali pelo pessoal porque ele consegue gerar ouro, né, porque ele consegue gerar dinheiro, ele tem dinheiro, né, pra gastar ali, pra desenvolver. E,
cara, isso é muito foda também, tá ligado? Querendo ou não, hoje em dia, a vida que a gente tem, o nosso sistema econômico é basicamente isso, tá ligado? A gente vive um mundo onde quem tem mais dinheiro tem mais atenção, né? Principalmente hoje com as redes sociais, os caralho. E só que o quanto que isso é positivo, não só para as pessoas ao redor, óbvio, mas pra própria pessoa, né? O sem face, mesmo sendo rodeado de atenção, rodeado de comida, todo mundo paparicando ele pra baixo e pra cima ali por causa do dinheiro dele. A Chihiro, ela não genuinamente se importa, né? Com o que ele pode oferecer pra ela, né? Ela tá vendo lá a vida dela, pá, e o sem face tá o tempo todo tentando agradar ela e ela é a única pessoa que não é agradada por ele, né? Pelo que ele pode oferecer pra ela, sabe? Porque não é a pira dela o dinheiro, né? E ele vai ficando louco por isso, ele vai ficando desesperado e querendo mais atenção dela, tudo mais, tentando chamar mais atenção. E ela fala, mano, foda-se, não quero, tá ligado? Aí é muito da hora ali no fim, quando ele, né, que no momento ele vira um monstro gigante, pá, porque ele come pra caralho, fica enorme, depois vai perdendo o tamanho dele. E ele volta a ficar na forma normal dele, e ele vai acompanhar a Chihiro ali pra viragem final, pra ir até a irmã da Yubaba, pra ajudar o Haku. E... porra, é muito da hora ali, né? Vamos ver como essa personagem, tipo... mesmo tendo toda a atenção do mundo, aquela atenção é falsa, de certa forma, né? Não é uma atenção que genuinamente satisfaz ele, né? Porque a pessoa que ele realmente gostava e se importava, que era a Chihiro, não dava essa atenção pra ele, porque ela não se importava com o que ele podia dar pra ela, né? Mas sim com quem ele é. É muito legal. Aí no fim ele fica lá no final do filme ele fica lá junto com a irmã da Yubaba, que dá atenção pra ele. Isso também simboliza também, dá pra ter essa ilusão do que o Sem Face ele é uma ideia, uma metáfora aos medos da Chihiro, da própria Chihiro. E quando ela chega lá no final, ela deixa o Sem Face lá com a irmã da Yubaba, porque ela já não precisa mais daquele medo, ela já não se sente mais sozinha e ela tem uma identidade própria, né? Tem essa alusão que dá pra fazer, né? O Sem Face é ser o medo da solidão, né? Isso eu acho muito, 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 muito da hora, tá ligado? Isso tudo é pra dizer o que mais ficou preso comigo, né? O que mais ficou preso comigo nesse filme, geralmente, foi essa simbologia que o filme traz, essa identidade que eu acho muito foda, muito da hora. Mas o filme ele é muito mais que isso, né? Que eu acho que também faz o filme ser incrível no 10 de 10 ao meu ver, né? Que ele é extremamente bem escrito, né? Se você tirar toda essa parte metafórica e simbológica do filme, eu acho que mesmo como história, você não perde muito, né? Mesmo se, pô, tem gente que querendo ou não vai pegar essas metáforas, não vai pensar nessas coisas e tudo mais durante o filme. Eu acho, ao meu ver, meio óbvio, mas tem gente que não pega essas ideias, essas simbologias. Mas o filme ele é muito perfeito enquanto execução como uma obra própria, sem depender de nenhuma dessas simbologias, né? Eu acho que todos os personagens são extremamente bem escritos, né? Esse filme tem uma coisa que eu gosto muito na grande maioria dos filmes, e que pra mim isso faz um filme ter um roteiro foda, personagens fodas, nada ser exatamente bom e mal, né? Não existe exatamente um bom e um mal, não existe... sabe, esse estereótipo próprio, né? A própria Yubaba, né? Que ela seria a vilã, entre aspas, ela é antagonista, né? Isso é fato, ela é antagonista do filme, né? Ela é muito cruel, ela tira o nome da Chihiro, ela tem a sua ganância, pá. Mas ao mesmo tempo ela é muito carinhosa com o filho dela, né? Ela... puta, ela representa muito aquela mãe, como é que eu posso dizer? Aquela mãe extremamente cuidadosa, tá ligado? Que, tipo assim, quer que o filho dela seja preso em casa, comendo e tudo mais. Assim. Isso é nocivo até certo ponto, mas isso também mostra o quão amorosa ela é com o filho, né? O quanto ela realmente se importa, né? E tem os pais da Chihiro também, que apesar de serem apresentados como pais muito bons, né? Eles têm uma interação muito legal com a Chihiro, pá. Eles também são pessoas extremamente gananciosas, né? Quando ele chega lá no filme, que o começo do filme é fenomenal, que eles chegam lá, eles olham o banquete lá daquela cidade e tudo mais, eles começam a comer. Aí a Chihiro fala, pô, eu acho que esse banquete não é pra nós, não sei o que, isso não é pra nós. Ela fala assim, pô, não se importa, isso não é importante não, porque a gente tem dinheiro, a gente pode pagar por comer isso aqui, né? Porra, uma arrogância tremenda, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que eles são pais carinhosos e amorosos, saca? Acho que esse filme ele tem essa capacidade de fazer coisas, tipo, trabalhar muito bem os personagens ao ponto de deles serem
Eles não seriam uma coisa simples, tá ligado? Não seriam personagens simplistas e superficiais e meramente reduzidos a esse personagem é bom, esse personagem é mau, sabe? É bem interessante, sim, esse filme. Fora algumas outras relações, né? A relação da Haku com todo mundo ali, ou do Haku não, da Chihiro com todo mundo ali, especialmente com o Haku, né? Ele é muito, mano, é muito bonito ver a amizade crescendo, né? Quando o Haku ele salva o nome da Chihiro pra ela, né? Pra ela nunca mais esquecer o nome dela, porque ele sabe que o nome é o seu porto seguro, né? Lembrar quem somos é uma forma de sermos livres, né? É muito da hora essa ideia. Esse filme é genuinamente fenomenal, tá? Eu gosto muito, muito desse filme. Mas era mais ou menos essa a ideia que eu queria passar, tá? Eu queria passar, falar um pouquinho, desabafar um pouquinho sobre o que eu tava pensando em relação a esse filme, que é um filme que ficou na minha cabeça por muito tempo. E, porra, é do caralho, é do caralho. Eu acho que é mais ou menos isso que faz um filme ser um grande clássico, tá ligado? Esses grandes filmes que marcam e marcam mesmo de formas profundas, sabe? As pessoas. Eu não acho, é o que eu falei, eu não acho que esse seja aqui o melhor filme do Estúdio Ghibli. Eu acho que uns filmes do Estúdio Ghibli conseguem fazer até aprofundar mais em roteiro e alguns personagens até mais interessantes do que esse, mas eu acho que esse filme ele é perfeitamente executado no que ele se propõe, especialmente trazer os argumentos e as ideias que ele se propõe a trazer, né? Toda a questão as críticas que ele tem, né? Ao capitalismo, a ideia de amadurecimento que esse filme traz é fenomenal, né? Você acompanhar a jornada da Chihiro, de aprender as coisas, né? Como viver, como lidar com as pessoas ao redor, como trabalhar, né? Limpar banheiro mesmo, ser tipo, escravo de chão, assim. É muito foda. É muito da hora, tá ligado? É uma puta viagem, assim, de experiência, cara. Você olhar hoje esse filme e... Se olhar hoje esse filme com a mente, tipo, mais crescida, né? Hoje eu tenho meus 20 anos. Com um pouco mais de experiência de vida, esse filme muda, assim, de perspectiva, né? Eu acho que ele funciona pra criança, mas quanto mais você vai crescendo, mais profundo esse filme vai se tornando, né? É um filme que eu com certeza vou reassistir na minha vida de novo, vou reassistir provavelmente quando eu estiver ainda mais velho. Tipo, imagina quando você estiver velho, eu imagino como esse filme vai soar pra mim, na minha cabeça, tá? Principalmente na questão de memória, né? Esse filme também brinca um pouquinho com essa ideia de que memórias formam pessoas, né? As suas memórias também formam quem você é, né? Conforme, tipo, os personagens vão perdendo o nome deles, não só os gostos, vontades, desejos também são perdidos, mas as memórias também, né? Isso é muito foda. Isso é muito foda. Você lembrar do seu nome, lembrar quem você é, também faz você lembrar da memória, porque a memória também representa quem você é. Muito foda. Muito foda. É isso, pessoal, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem diferente, bem mais curto também, né? Esse aqui é um vídeo mesmo, não é um episódio de podcast. Pros próximos, gostaria de trazer mais gente também aqui pra gente debater sobre os filmes e se aprofundar mais em alguns aspectos, porque, pô, eu trouxe aqui só as ideias que mais me marcaram da Viagem de Chihiro, tá? Não é o filme inteiro. Não é o filme inteiro. O filme, acho que ele tem mais camadas e tem mais coisas pra gente pensar. E, de novo, esse que é o lindo da arte no geral, né? Conforme você vai vivendo, aprendendo, tendo experiências diferentes das minhas que eu tenho, a arte vai soar diferente pra você do que é pra mim. Então, o que eu falei aqui, cara, se você assistir o filme e achar que isso não faz sentido, você pode totalmente desconsiderar, tá ligado? Porque, no fim, a arte é isso. É uma experiência própria, individual, e eu acho que é isso que faz serem grandes clássicos, aquela experiência, aquele filme que vai ficar marcado tão forte na sua cabeça, tão forte em você, que você vai falar com muita felicidade dele, ou até tristeza, dependendo da emoção que o filme vai te passar, mas que para outras pessoas talvez sejam experiências diferentes, né? E isso gera debate, isso gera ideias diferentes, isso gera outros argumentos, né? E é isso que faz a arte continuar viva para sempre, né? Eu acho que é meio que isso. Enfim, espero que tenham gostado, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Finalizar aqui nota que eu já falei ao longo do vídeo, mas Viagem de Chihiro, nota 10. Abrindo aqui esse novo quadro aqui no canal de filmes de grandes clássicos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo, um abraço pra todo mundo. Bebam muito álcool e se cuidem. Falou.